transmitidas através da internet pelo nosso site www.celd.org.br. A gente pode estar acompanhando pelo celular, em casa, às vezes estamos no ônibus voltando para casa, a gente põe lá o fone, não é? E acompanha a reunião. Tá bom? Então, uma boa noite aos companheiros que nos acompanham pela internet. Vamos então agora, nesse momento, a leitura da nossa página, que nesse horário de segunda-feira nós estudamos o Livro dos Médiuns. E quem vai desenvolver o estudo para nós é a nossa querida Rosemaria, tá? Vamos então à leitura da nossa página, que é uma página do espírito de João Cleófas, do livro Suave Luz nas Sombras, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título é O Centro Espírita, e nos diz João Cleófas: o Centro Espírita é uma célula viva e pulsante, onde se forjam caracteres sob a ação enérgica do bem e do conhecimento. Mais do que uma sociedade de criaturas encarnadas, é um núcleo onde se mesclam os seres desprovidos da carne com os mergulhados no envoltório físico, em intercâmbio que faculta a evolução no programa de amor e trabalho. Escola torna-se educandário, graças ao qual a instrução alarga-se desde a geração de fenômenos educativos, de hábitos, para produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade, até cidadãos capacitados para a vida. Oficina, onde se trabalham os sentimentos e se modelam os valores éticos aos carmartelos do sofrimento e da renovação, nas diretrizes que a caridade propõe como método depurativo e elevado. Hospital enseja as mais exclusivas terapêuticas para alcançar as causas geradoras do sofrimento, apresentando as ramificações das enfermidades e as expressões das dores morais, que devem ser transformadas em estado de saúde lenificadora. Santuário. Já lemos esse, né? Não, então tá certo. É só para ver se vocês estão acompanhando. Santuário que se converte em altar de holocausto dos valores morais negativos, de soerguimento das virtudes, em intercâmbio saudável com o pensamento cósmico mediante a oração, a concentração e a atividade libertadora. Na sua polivalência, o Centro Espírita enseja o intercâmbio continuado de criaturas de um plano com o outro e, na mesma faixa de vibrações, estimula o desenvolvimento das mentes equilibradas, construtoras da sociedade feliz do futuro. Allan Kardec, fundando a Sociedade Espírita de Paris, estabeleceu ali, na Casa Máter do movimento nascente, o centro ideal, para onde convergiam as aspirações, as necessidades, os problemas e objetivos de ordem espírita, a fim de serem examinados e bem conduzidos. O Centro Espírita é um núcleo social onde se caldeiam os sentimentos, auxiliando os seus membros a tolerarem-se reciprocamente, amando-se, sem o que dificilmente os que constituem estariam em condição de anelar por uma sociedade perfeita, caso fracassassem no pequeno grupo onde se aglutinam para o bem. O Centro Espírita é, portanto, a célula ideal para plasmar a comunidade dos homens felizes de amanhã, oferecendo-lhes o contributo do respeito e da fraternidade, da atenção e do bem. Honrar-lhe as estruturas doutrinárias com a presença e a ação, pelo menos 2 vezes por semana,
É dever de todo espírita, se deve impor em benefício da divulgação da doutrina que ama e que o liberta da ignorância. João Cleófas. Que orientação boa para nós, né, meus irmãos? Vamos então fazer a nossa prece para juntos darmos início ao nosso estudo em torno do Livro dos Médiuns dessa noite. Senhor Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para juntos, Senhor, estudarmos a doutrina espírita, compreendermos o Teu Evangelho sobre essa orientação espírita. Então, Senhor Jesus, nós estamos muito gratos por isso e te pedimos, Mestre querido, que nos envolva a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Envolva bem como Senhor as companheiras Rosemaria e Olga Feitosa, que estão responsáveis hoje pelo nosso entendimento, pelos nossos raciocínios. Então, Jesus querido, em Teu nome, em nome da diretoria amorosa de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai amoroso e bom, nós pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo em torno do Livro dos Médiuns dessa noite. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse horário, nós estudamos o Livro dos Médiuns. E nós estamos estudando o Livro dos Médiuns no seu capítulo 29 e no item 334 a 339, que vai tratar das sociedades propriamente ditas. Nós vamos ler o item 334, porque são muitos itens. Depois vocês anotem e estudem em casa, para dar mais tempo para a nossa Rosemaria desenvolver o estudo dela para nós. Então, o item 334 fala assim: tudo o que dissemos sobre os médiuns em geral aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Estas, todavia, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem dos próprios laços que unem seus membros. Tendo sido frequente os pedidos de esclarecimento sobre a organização desta, nós os resumiremos aqui em algumas palavras. O Espiritismo, que mal acaba de nascer, é ainda diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência, por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os membros daquilo que se poderia chamar uma associação. Este laço só pode existir entre aqueles que nele veem um objetivo moral, compreendem-no e aplicam-no a si mesmo. Entre aqueles que nele apenas veem fatos mais ou menos curiosos, não poderia haver um laço sério. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de encará-los pode dividi-los. O mesmo não se dá com os primeiros, porquanto, sobre a questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Também deve-se notar que, por toda parte onde eles se encontrem, uma confiança recíproca os atrai uns para os outros. A benevolência mútua que reina entre eles exclui o vexame e o constrangimento que nascem da suscetibilidade do orgulho, que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para si.
uma sociedade onde tais sentimentos fossem partilhados por todos, onde se reuniriam com o objetivo de instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na esperança de ver coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer prevalecer sua opinião. Uma tal sociedade, dizemos, seria não apenas viável, mas indissolúvel. A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos neste ponto de vista nos leva a dizer que, no interesse dos estudos, é para o bem da própria causa. As reuniões espíritas devem ser em vista a multiplicação, através de pequenos grupos, que a constituição de grande aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem desde já formar um núcleo de grande família espírita, que um dia religará todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade que traz o cunho da caridade cristã. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para a companheira Rosemaria, envolvendo a ela com todo o nosso carinho, né? Que Deus abençoe seu estudo, minha irmã. Obrigada, minha querida. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Nós estamos no capítulo 29 e Kardec deu o nome desse, são 5 itens, né, 334 a 339, ele deu a este trecho sobre as sociedades propriamente ditas. Nós estudamos na semana passada, porque a gente está dando continuidade, estudamos sobre as reuniões espíritas em geral. E hoje nós vamos estudar sobre as sociedades espíritas propriamente ditas. Bom, uma sociedade é um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que se reúnem e compartilham gostos, preocupações, propósitos, objetivos que são comuns a todas elas, e em torno desse objetivo, elas interagem entre si. Isso é o que se chama formar uma sociedade, de tal forma que essa inter-relação, esse convívio que existe entre eles, pode constituir também o que pode ser chamado de comunidade organizada. Então, é uma sociedade, pode ter tantas sociedades quanto são os objetivos, os gostos que vão unir essas pessoas para este convívio. Isso é que seria uma sociedade. Bom, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi criada por Kardec em 1º de abril de 1858. Então, ele cria, é preciso lembrar que, quando ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, naturalmente, tem um ano, praticamente, que o Livro dos Espíritos foi lançado. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. E ele está fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858. Então, a gente percebe que em um ano houve uma divulgação, houve uma preocupação muito grande com essa nova doutrina, com essa nova ciência. E é o que faz Kardec, naturalmente, fazer essa união, essa assembleia, essa sociedade parisiense de estudos espíritas, né? Então, nessa sociedade que ele funda, e é interessante porque ele funda no dia 1º de abril, mas só pode funcionar, ela começa a funcionar no dia 13 de abril, porque naquela época havia um problema na França, né, político, e não podia fazer reunião sem que se avisasse a polícia e tivesse permissão da polícia para poder fazer a tal da reunião. Então, ele funda a Sociedade Espírita no dia 1º, mas a realização só começa a partir do dia 13, que é quando tem essa autorização. Então, ali na casa de Kardec, que é na casa dele que ele funda isso, estão
os primeiros adeptos da doutrina espírita, ansiosos, desejosos de aprenderem com os espíritos. Aí a gente lembra, mais ou menos, se vocês lembram eu lembro há muitos anos, que tem tantos anos, mas eu me lembro das primeiras vezes que eu aqui cheguei, exatamente desejosa de aprender com os espíritos. Porque é com eles que a gente vai aprender coisas que a gente nunca soube. E que a Casa Espírita, no caso a Sociedade Espírita de Paris, vai dar essa oportunidade de aprender uma coisa nova, o chamado mundo invisível, que sempre existiu, mas que nunca se teve a instrução, o entendimento que os espíritos vieram dar nessa época. Né? Então, o objetivo dessas reuniões era estudar seriamente essa nova e desconhecida ciência, né? Então, eles se reuniam ali porque já tinham feito os experimentos e queriam aprender mesmo, seriamente com os espíritos. Diferente dos sábios da época que ainda eram materialistas, ainda experimentavam, ainda pesquisavam, ainda observavam, experimentavam com os médiuns os fenômenos que havia naquela época. Por quê? Porque eles achavam que aqueles fenômenos eram, entre aspas, inexplicáveis. E por que eles achavam que os fenômenos eram inexplicáveis? Porque eles não admitiam que havia espíritos. Então, como é que você vai explicar materialmente uma coisa que é feita pelos espíritos? Como é que você não vai admitir? Se você não admite que não tem espírito, então como é que você vai provar isso? Os fenômenos eram pelos espíritos. Eles investigavam para, através da ciência material, explicar aqueles fenômenos. Só que não tinha praticamente como explicar aquilo, a não ser que admitisse que eram os espíritos que fizessem isso. Né? Então, é muito interessante porque é o que se pode chamar, que os espíritos trouxeram para nós, a época em que Jesus fala que traria um consolador, outro consolador à Terra, que é a época que vem os espíritos, através desses fenômenos, trazer para nós tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele explicou, tudo aquilo que ele vivenciou de exemplos, mas agora com a possibilidade de explicar, inclusive, os fenômenos. Porque é a época que a humanidade está madura para entender esse fenômeno. Né? Então, a importância de manter a unidade entre o que Jesus falou e que agora os espíritos estão explicando com o amadurecimento da humanidade. Então, é interessante porque tem que se manter a unidade. A gente não pode sair imaginando e interpretando as coisas que Jesus falou agora que os espíritos já nos disseram o que isso significava. Por isso, a importância de manter a unidade, porque o nosso guia modelo é Jesus. No primeiro item, que é o item 334, que é o que ela leu aqui, Kardec recomenda aos grupos novos, porque aí começaram a se formar grupos de pessoas interessadas em estudar a doutrina espírita, em aprender com os espíritos. Então, ele recomenda aos grupos novos, às novas associações ou novas sociedades que se formaram, que não se fixassem, não tivessem por objetivo, não se preocupassem com os fatos curiosos, porque eram fatos curiosíssimos, e nem com os fenômenos impactantes, porque eram fenômenos impactantes. Então, Kardec recomenda: não se fixem, não se preocupem com os fatos curiosos e com os fenômenos impactantes, mas se fixem sim, se preocupem sim com as questões morais, com os ensinamentos morais que os espíritos vão trazer. Então, por quê? Porque eram coisas impactantes, os fenômenos eram assim, retumbantes. Então, ele diz nesse item 34, não se preocupe com isso, se preocupe com a parte moral, com as questões morais, os ensinamentos morais que estão vindo através dos espíritos. Né? Então, por que ele fala isso? Porque a parte moral vai manter a unidade. Você não tem como fazer uma divergência da parte moral. Ninguém conhece alguém que seja mais ou menos... Ah, fulano é mais ou menos fiel. Não existe isso. Ele é fiel. Ah, é quase honesto. Ele é um pouquinho responsável. Não existe. Ou a pessoa é ou não é. Então, quanto à parte moral, não há como divergir. A parte moral sempre vai manter a unidade. Então, ele diz isso, que se mantenha
observando a parte moral, porque não vai haver divergência e, consequentemente, vai manter a unidade dos ensinamentos que os espíritos trazem para nós, né? Consequentemente, se houver essa unidade, se houver essa preocupação com a questão moral, é claro que vai haver entre os componentes da casa espírita ou de uma sociedade espírita a confiança recíproca, tanto deles para conosco como de nós para com eles, e benevolência mútua. Então, se houver isso, há uma concórdia, tanto na benevolência mútua quanto na confiança recíproca. Agora, é interessante por quê? Porque se houver confiança, se houver benevolência de parte a parte, estão fora o quê? Justamente o orgulho e o egoísmo, que são os grandes geradores de discórdia, não só na casa espírita, em qualquer lugar. O egoísmo e o orgulho são geradores de discórdia, porque o egoísmo e o orgulho mostram o personalismo das opiniões, o personalismo daquela interpretação, né? No item 336, é uma pena que vocês não tenham aí, mas no item 336, Kardec diz assim: não esqueçamos que o Espiritismo possui inimigos interessados em atrapalhá-lo. Inimigos interessados em atrapalhá-lo, e que veem seus êxitos com despeito. Quantas pessoas têm um certo despeito da quantidade de pessoas que frequentam a nossa casa espírita? Porque cada dia mais, e cada dia, o ano de 19, nós já temos a abertura de outras turmas, de outros cursos, tal uma procura, né? Então isso às vezes incomoda, ele coloca aqui, vem atrapalhar e que vem seus êxitos com despeito. Os mais perigosos não são os que atacam abertamente. Porque os que atacam abertamente, você está vendo que ele está atacando, né? Então não são os que atacam abertamente, mas os que agem na sombra, difamando, falando uma coisinha aqui, né? Esses o acariciam com uma das mãos e dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam por toda parte onde esperam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, tentam destruí-la semeando a discórdia. Porque a gente tem um feixe de varas, você tem uma vara, é fininha, você quebra. Mas se você unir essas varas, você tem um feixe de varas. Então você não consegue quebrar, porque as varas se unem e tornam-se difíceis de serem quebradas. Então a discórdia faz com que as varas se dispersem e aí fica mais fácil de atacá-lo. É o que ele está colocando aqui. Quem diz, portanto, que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não são esses agentes provocadores interessados na desordem. Certamente não são verdadeiros e nem são bons espíritas. Nunca podem fazer o bem e podem fazer muito mal. Então é preciso que a gente preste atenção nessas pessoas que chegam à casa espírita, como chegaram na Sociedade Espírita de Paris, por isso que Kardec faz essa seleção aqui. Pessoas que chegam para a discórdia, para semear essa discórdia. E aí mais adiante ele diz assim: diante de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e de fraternidade é falar com surdos voluntários. O que adianta você falar para a pessoa, mas a casa espírita precisa de fraternidade? Não adianta falar, porque surdo voluntário. O que quer dizer surdo voluntário? Como Jesus diz, qual é o pior cego? O que não quer ver. Qual é o pior surdo? O que não quer escutar. Então é falar para, ele coloca aqui, falar para surdos voluntários, pois o objetivo deles é precisamente destruir esses sentimentos de fraternidade e de caridade que constituem o maior obstáculo às suas tramóias. Um grupo que esteja coeso, você vai fazer fofoca, vai fazer tramóia, não vai adiantar, né? Ele está colocando aqui. Este estado de coisas, bastante desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas sociedades espíritas, porque se não leva a uma ruptura, causa uma preocupação, olha a argumentação que Kardec usa, causa uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Numa casa espírita você tem que ter recolhimento e atenção. Se você está preocupado com o camarada que está do seu lado, você não consegue relaxar para ter exatamente o que você precisa ter
numa casa espírita, numa sociedade espírita. E no item 337, mais adiante, ele diz assim: pode-se, pois, estabelecer como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoque a desordem, a desunião, qualquer pessoa que chega a uma casa espírita para provocar desordem ou desunião, ostensivamente ou às escondidas, não importa se você está fazendo ostensivamente ou se está fazendo às escondidas, por quaisquer meios, é ou um agente provocador, ou pelo menos um péssimo espírita, do qual poderiam se livrar o quanto antes. Livrar-se o quanto antes, que é uma pessoa que não soma nada à casa espírita. Muito pelo contrário, ela tira qualquer equilíbrio do trabalho onde ela vai estar, né? Então, a doutrina espírita vem até nós com um objetivo, e é muito bonito porque são os próprios espíritos que dizem que é uma invasão organizada. É uma invasão organizada, porque os fenômenos espíritas sempre houve em todas as épocas. Acontece que houve uma época em que eles ficaram, entre aspas, proibidos. Porque se alguém demonstrasse algum fenômeno de mediunidade, para onde ia? Para a fogueira. Então houve uma época em que esses fenômenos mediúnicos tiveram de dar um tempo, porque senão ia todo mundo para a fogueira. Mas o que acontece? No século XIX, há o que os espíritos chamam de uma invasão organizada. É o momento em que o fenômeno aparece na Terra, porque é a época do Consolador Prometido, como estava predito lá, é a época em que esses fenômenos aparecem na Terra assim, ó, pá! Não tinha como, vai botar quantos na fogueira? Todos. Não tinha como. Então começa com Hydesville. Realmente começa ali. É impactante aqueles fenômenos de Hydesville. Mas não é só em Hydesville, não é só na América, não é só em Hydesville. Eles se ramificam, vai para a Europa, fica toda a Europa. Quer dizer, então é o que os espíritos chamam de uma invasão organizada. Foi o momento que a Terra precisou ver o que era verdadeiramente esse ser humano. Um somatório de corpo, mas também alma. E que essa alma tem potências que até ali não tinham sido percebidas, né? Então a doutrina espírita vem exatamente para confirmar a mediunidade. Confirmar a mediunidade. A mediunidade foi predita no Antigo Testamento. Joel diz isso. No futuro, vossas filhas, vossos filhos farão profecias, profetizarão, né? Vossos idosos, vossos velhos terão visões. Então, foi falado isso, que haveria chegar um tempo em que a humanidade toda poderia ser, entre aspas, profeta, porque profeta naquela época era mediunidade, né? Então, essa invasão organizada dos espíritos vem confirmar a mediunidade e a promessa que Jesus tinha dito que enviaria um Consolador, né? É o momento da chegada desse Consolador à Terra. E vem explicar como, de que maneira. Isso aqui é que é a beleza, porque que a gente chega à casa espírita. Explicar como desenvolver, como alcançar a vida moral. Como é que a gente pode alcançar, como é que a gente pode desenvolver a vida moral, que são as virtudes. Está na página que vocês vão levar para casa. Um dos papéis da casa espírita é exatamente isso. Explicar para nós como desenvolver, como alcançar essa vida moral, que ao fazer isso, você obtém o que se pode chamar êxito reencarnatório. Que as pessoas confundiram com salvação, pensar que a salvação é assim, salvou. Não sei o que lá, salvou. Não, a salvação é você ter o plano reencarnatório e você ter o êxito reencarnatório. Você conseguir cumprir o seu plano reencarnatório, né? Então, essa que é a confirmação dessa invasão organizada, trazendo a confirmação da mediunidade e da promessa do Consolador e explicando como desenvolver, como alcançar essa vida moral. Aí nós perguntamos, será que a doutrina espírita é assim, não é muito clara? Será que há alguma coisa na doutrina espírita que não fica bem claro, bem entendido? Será que há? Né? A gente sabe que não, porque a maior coisa que tem na doutrina espírita é a clareza.
qualquer pessoa entende a clareza, basta você ler com atenção que você entende. E aí a gente pergunta, é necessário muito estudo para compreendê-la? Porque às vezes as pessoas falam, não vou para a casa espírita não, que lê muito, estuda muito. Será que é necessário muito estudo para compreender a doutrina espírita? E a gente lembra lá na Malé, a gente sempre teve a obra assistencial. Mas houve uma época que houve a necessidade de fazer o centro, uma casa espírita lá. Então tinha a obra social e tinha o Centro Espírita Antônio de Aquino. Então, quando nós começamos a fazer lá na Malé, as primeiras turmas, que é basicamente uma turma, era uma turma do Livro dos Espíritos. Então, nessa turma do Livro dos Espíritos, eu me lembro que a Rosângela Bore é que dava a aula do Livro dos Espíritos, e ela me chamou para dar aula dos Espíritos, do Livro dos Espíritos com ela. E eu me lembro que nós tínhamos na nossa turma uma pessoa que sabia ler. Uma pessoa. Tanto que naquela época tinha feito umas coisas, uns exercícios para fazer, a gente cortou aquilo. Né? Porque não tinha condição. Havia uma pessoa que sabia ler. E as outras, algumas conseguiam ler as palavras, mas não conseguiam entender o que lia. Mas acreditem que aquelas pessoas estão na Casa Espírita até hoje, e hoje elas leem com a maior desenvoltura. Por quê? Porque o exercício de estar estudando, de entender, porque é uma doutrina clara. Eles não tinham condição de ler o texto e entender o que lia, mas no que a gente lia e explicava para eles, então não tem nenhum problema. A doutrina espírita é altamente clara e é altamente compreensível, porque não precisa de muito estudo para compreendê-la, porque ela é simples. Ela é simples. Agora, para praticá-la na totalidade, aí a coisa fica um pouquinho complicada, né? Por quê? Porque para praticar a doutrina espírita, que são os ensinos de Jesus, na totalidade, como Jesus disse que nós deveríamos fazer, nós precisamos do que se chama maturidade do senso moral. O que é, olha o nome, maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral ou maturidade espiritual não tem nada a ver com idade. Embora quando fala fulano, maturidade é velho. Não. Maturidade espiritual independe de idade e independe de grau de instrução também. Então, se fosse ligado à idade e fosse ligado à instrução, a gente não tinha velhinho 171, né? E a gente tem, infelizmente. E não teria crime do colarinho branco. Então, a maturidade espiritual não depende nem da idade, nem do grau de instrução, mas depende de uma frase de Paulo que classifica muito bem o que é maturidade do senso moral. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quem é que vai dizer para mim o que me convém? A minha maturidade espiritual. A maturidade espiritual, porque, por exemplo, se você pedir uma criança para ela fazer um cardápio, ela vai botar batata frita, jujuba, tudo quanto há. Porque ela não tem maturidade física. Mas nós estamos falando da maturidade espiritual. Então, nós precisamos adquirir essa maturidade espiritual para que as coisas materiais nos apareçam e a gente possa dizer, não, isso não me interessa, isso não vai trazer edificação, isso não vai trazer modificação para mim. Então, para alcançar, e isso é que a Casa Espírita nos faz, as sociedades espíritas nos fazem, né? Para alcançar essa maturidade espiritual, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, uma potência da alma que se chama vontade. Eu preciso querer. Eu preciso olhar que há alguma coisa que precisa ser modificada em mim. Então, eu preciso adquirir essa maturidade pela vontade e pelo esforço. Eu preciso querer e eu preciso trabalhar essas virtudes em mim. Se eu faço isso, eu consigo adquirir essa maturidade espiritual. Né? E a Casa Espírita nos dá essa possibilidade por causa da explicação, do entendimento que você tem deste caminho para a maturidade espiritual. Então, eu vou repetir a frase, porque são os Espíritos que nos dizem assim. Para alcançar a maturidade espiritual, precisamos da vontade e do esforço. Para nos ajustarmos. O que é ajustar? Ajustar é estar
juntinho que não sobe nenhuma fresta. Então nós precisamos nos ajustar aos padrões éticos do Evangelho. Por isso que é difícil. Eu vou repetir. Nós precisamos nos ajustar aos padrões éticos, com a minha vontade, com o meu esforço, aos padrões éticos do Evangelho. E é preciso lembrar que os padrões éticos do Evangelho não são os padrões éticos da sociedade. Por isso é que é difícil, né? Por exemplo, você tem um padrão ético da sociedade, muitos países, muitos lugares, o aborto não é problema nenhum. Está dentro dos padrões éticos daquele país, daquela região. Né? Mas nós sabemos que é um crime. Para os padrões éticos do Evangelho, é um crime, é um assassinato. Né? Isso com relação à pena de morte, qualquer coisa. Então você tem padrões éticos para a terra, para a humanidade, e padrões éticos do Evangelho. Você vê pessoas pregarem a pena de morte. Né? No entanto, para o Evangelho de Jesus, vê lá no livro, no Evangelho está lá, caridade para com os criminosos. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa vontade, faça esse esforço para trabalhar, para nos ajustarmos aos padrões éticos do Evangelho, que é isso que vai nos trazer a maturidade do senso moral. Todas as coisas me são lícitas, é claro, mas nem todas as coisas me convêm. No livro Obras Póstumas, há um capítulo que Kardec vai falar do projeto 1868. É uma espécie de normas que Kardec traça. Vocês sabem, o livro Obras Póstumas só foi editado, só foi a lume, só foi colocado para nós lermos e estudarmos após a morte de Kardec. Infelizmente, há casas espíritas que nem usam o estudo desse livro, que é importantíssimo esse livro. Então, no projeto 1868, Kardec diz assim: um dos maiores obstáculos que podem entravar a propagação da doutrina, porque seja, as sociedades, Kardec abre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas justamente para os adeptos, para a divulgação da doutrina espírita. Ele diz aqui que um dos maiores obstáculos que podem entravar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade. Claro. Ela resolve abrir uma casa espírita e ela vai fazer do jeito que ela acha que é. Mesmo os ensinamentos de Jesus com a interpretação dela. Então, quer dizer, se não houver unidade, isso aí há como a gente falou, o feixe de varas vai ficar perdido. Né? Então, ele coloca aqui uma dos maiores obstáculos que podem entravar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade. O único meio de evitá-lo, se não quanto ao presente, mas pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais minuciosos detalhes. Dar normas. O que é que devemos fazer numa casa espírita, o que é que não devemos fazer. Então, é ver essas normas, formulá-las nos mais minuciosos detalhes, com tanta precisão e clareza, que qualquer interpretação divergente fica impossível. Todas as casas, nós temos lá, naquela revistinha que vocês pegam, uma porção de casas espíritas que seguem exatamente a nossa programação. Então, hoje é segunda-feira, você tem lá, na segunda-feira da Casa Espírita não sei qual, está estudando exatamente esse assunto. Todas as casas são coligadas e tem. Então não tem como ser divergente, porque se você vai estudar o livro dos médiuns, a questão 334 a 339, é aquilo que você tem que estudar. E é sobre aquilo que você tem que falar. Né? Então isso fica mais fácil de não sair do objetivo da unidade. E ele coloca aqui um exemplo muito interessante que faz com que a gente pense por que é que aconteceu tudo isso que a gente vê na história da humanidade. Diz Kardec assim: se a doutrina do Cristo, se os ensinamentos de Jesus, e eles têm que ter a unidade, não pode ser cada um interpretando do jeito que é, né? Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se ainda hoje é tão mal compreendida e diversamente praticada, isso se deve ao fato do Cristo ter se limitado ao ensino oral. Jesus não escreveu nada. E os apóstolos escreveram muito tempo depois que Jesus já tinha saído da terra. Então
Então ele está dizendo, isso se deveu, essa confusão se deveu justamente porque Jesus se limitou ao ensinamento oral. E os próprios apóstolos deram apenas princípios gerais e que cada um interpretou conforme suas ideias e seus interesses. E ele continua dizendo assim, se Jesus tivesse formulado a organização da igreja cristã, tivesse colocado ali, isso aqui é o que vai nortear isso aqui é a coluna, né? Se ele tivesse formulado a organização da igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, não tem regulamento, o regulamento foi feito 500 anos depois, 500 não, um bocado de tempo depois que Jesus tinha deixado a terra, né? Que tivesse a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isso teria prevenido a maior parte dos cismas, das divisões dentro do próprio cristianismo, né? E das querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Que foi aquela história de pegar a reencarnação, a pluralidade das existências e dizer que não, que vive uma vida só. Isso aí foi um interesse. Porque só tem uma vida e sou eu que decido a vida de vocês, tudo vocês vão querer me agradar para eu poder liberar para vocês. Então ele coloca aqui, resultou que o cristianismo foi para alguns homens esclarecidos uma causa séria de reforma moral. Para uns foi, a igreja tem vários santos. Porque foram as pessoas que entenderam o cristianismo e se tornaram, fizeram neles mesmos uma reforma moral. Então ele coloca aqui, resultou que se o cristianismo foi para alguns homens esclarecidos uma causa séria de reforma moral, não foi e ainda não é para muitos, senão o objeto de uma crença cega e fanática, resultando que, num grande número, surgiu neles a dúvida e a incredulidade absoluta, que é o que vai acontecer quando Kardec forma a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para estudar os ensinos dos espíritos. Os sábios vão pesquisar o fenômeno, por quê? Porque eles tinham a incredulidade absoluta. Eles romperam com a igreja. Então eles vão pesquisar os fenômenos do ponto de vista material, do ponto de vista da ciência, porque eles não admitiam que havia espírito. Mais adiante ele diz assim, 2 elementos devem concorrer para o progresso do espiritismo. O estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. 2 coisas. O estabelecimento teórico, estudar, teoricamente, livro, estudar com o livro, né? E popularizar, que é o que a nossa casa espírita faz. O que ela faz? Nós estudamos cada vez mais a turmas e turmas e turmas, e que a gente estuda todas as obras que podem ser estudadas de Kardec, né? E divulga. Ela está falando aqui no início, falou aqui, todas as palestras que vocês quiserem que a casa espírita, que alguém faz, todos os horários, estão lá no YouTube, estão lá na internet, para que a pessoa possa entender. Qual é o assunto? Bota lá qual é o assunto e aparece lá 3, 4, 5 palestras que tenham sobre aquilo aí. Então, só assim poderemos paralisar as consequências das opiniões pessoais. Por quê? É um perigo a opinião pessoal. Né? Eu acho que, por exemplo, tem que botar a roupa branca. Chegar à casa espírita tem que botar uma roupa branca. São opiniões pessoais, não está escrito em lugar nenhum. Né? Então, se a gente divulga, estuda e divulga o que estudou, aquilo que está nos livros, aquilo que a gente tem certeza, aquilo que os espíritos trouxeram para nós, você tem como paralisar essas consequências, essas opiniões pessoais daqueles que falam, primeiro, sem conhecimento, não sabe nem o que é e está falando. Ou aqueles que até ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, porque não tem aprofundamento. E isso é perigosíssimo, porque muitas vezes as pessoas saem deturpando princípios incontestáveis da doutrina espírita. Então, essa é uma preocupação que nós, que somos espíritas, estamos numa sociedade espírita, que o Centro Espírita está na página que vocês vão levar para casa. O Centro Espírita é uma sociedade espírita, nós estamos aqui unidos pelo mesmo objetivo de aprender com os espíritos, nós temos que tentar paralisar essas opiniões pessoais, justamente com o estudo e com a divulgação correta da doutrina espírita. Kardec nos diz nas obras póstumas, esse livro, por isso que eu estou dizendo, esse livro é importantíssimo, há casos que eu não estudo, mas é um absurdo, né?
diz assim no Obras Póstumas, na parte que ele fala dos cismas, das divisões. Se o Espiritismo não pode escapar das fraquezas humanas, como é que o Espiritismo vai escapar das fraquezas humanas se nós somos seres imperfeitos? Vai esperar quem para funcionar a casa espírita? A hora que estiver nascendo asinha, olha, está nascendo asinha, está na hora de eu ir para a casa espírita. Não existe isso. Então, o Espiritismo, ele tem... somos todos nós, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, porque a gente chega à casa espírita justamente para desenvolver essas virtudes, como a gente falou agora há pouco, né? Então, ele coloca aqui, se o Espiritismo não pode escapar das fraquezas humanas, com as quais tem que contar sempre, é claro, pode, todavia, paralisar-lhe as consequências. E isso é o essencial. Que a gente não saia divulgando aquelas coisas. Fulano, eu acho que está no livro tal. Ele nem sabe se está no livro tal. E sai divulgando coisas que não são verdades. Coisas que trazem prejuízo à doutrina espírita. Então, como é que a gente faz para paralisar isso? Traz o livro onde está escrito corretamente o que ele está dizendo que não é verdade e dizendo que é verdade. Né? Então a gente pode paralisar com o nosso estudo metódico, sabendo que não é frequentar só as reuniões públicas. Né? Eu me lembro que eu mesmo, quando cheguei à Casa Espírita, fiquei muito tempo assistindo reunião pública, porque para mim era uma maravilha. Eu tinha tanto conhecimento e saía daqui, parecia um passarinho levezinho. Tomava o meu passo, bebia a minha água fluidificada. Só que eu comecei a ver que era uma vez por semana ou 2 vezes por semana que eu vinha, aquilo eu precisava de mais tempo, de mais estudo, de alguma coisa que eu pudesse ler para entender mais rapidamente. E é o que acontece com todos nós. Na questão 338 do nosso ensino de hoje, diz assim Kardec: além das pessoas notoriamente malvadas, tem gente que você às vezes fica até com vergonha. A pessoa é má. Ela não sabe nem quem é. Você está às vezes dentro de um metrô, a pessoa sai com uma frase de tanta descaridade, né, de tanto, nossa, então ele coloca aqui, além das pessoas notoriamente malvadas, que se insinuam nas reuniões, há aquelas que, pelo próprio caráter, pelo próprio jeito dela, é a personalidade delas, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação por toda a parte onde se encontram. Não é isso? Tem gente que... Você está num lugar, daqui a pouco chega aquela pessoa, tumultua tudo. É da característica da pessoa. Aquilo é a personalidade. É o que ele está colocando aqui. Né? Nunca, portanto, seria demasiada a circunspecção diante desses novos elementos que se admitem. Então, o que é a circunspecção? Atenção. Eu me lembro de uma pessoa que chegou na Malé para estudar e me chamou a atenção porque, de vez em quando, saía com umas perguntas... assim, que a maioria das pessoas sabia as respostas, porque o Livro dos Espíritos não é o primeiro livro, a pessoa tem o que é o Espiritismo, que já dá uma luzinha. Final das contas, para a gente resumir, um dia ela me disse que ela era, não sei como é que é o nome que chama, era uma pessoa importante dentro da igreja dela, protestante, e que ela estava fazendo curso na Malé do Livro dos Espíritos, justamente para ter base para contestar quem falasse alguma coisa da doutrina espírita. Quer dizer, então, qual era estudar? Não, era perturbar ali. Né? Eu até cheguei, as perguntas eram tão bobas, sem nenhum fundamento assim espírita, que eu comecei a dizer, olha, vamos fazer assim. A gente tinha um intervalo entre um turno e outro, e você, por favor, aguarde. Quando terminar a aula, você me pergunta, porque senão atrapalha. Quer dizer, depois foi que eu percebi que, na realidade, o objetivo era atrapalhar a aula. Né? Então, ele coloca, mais adiante, ele diz assim, aqueles, principalmente, dos quais é preciso preservar-se, são as pessoas de sistemas pré-concebidos. Que ela era protestante. Né? Os incrédulos que duvidam de tudo, até da evidência. Não tem gente que não acredita que o homem foi à Lua? Claro que foi, né? Mas a gente que acha que não, aquilo foi uma montagem. Né? Então, pessoas que duvidam de tudo até da evidência. Os orgulhosos que, pretendendo ter apenas a luz para si, querem impor suas opiniões. Olham com desdém para todo aquele que não pensa como ele. Não vos deixei levar pelo pretenso desejo, desejo de se esclarecerem. Há mais de um que ficaria muito aborrecido se for forçosamente... se for obrigada a acreditar que se enganou. Então a pessoa vai ali, mas ela não quer se enganar, ela quer o tempo todo
contestar. No Livro dos Espíritos, na questão 798, Kardec pergunta assim: o espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá partilhado por algumas pessoas? Em um ano, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e saiu a um livro que se chama Viagem Espírita de 1862, onde ele vai a mais de 20 cidades. 1862, olha a data, né? E ele faz mais de 50 palestras, 50 reuniões, explicando como é o funcionamento, como deveria ser uma sociedade espírita. Ele percorre mais de 1.100 quilômetros, calcule 1.100 quilômetros em 1862, que não era brincadeira, divulgando a doutrina espírita. Esse livro está editado Viagem Espírita de 1872. Então ele pergunta: será que a doutrina espírita vai ficar só lá na França, né? Ou será que a gente está na França? Eu nem sei. Hã? 798, né? O espiritismo se tornará a crença comum ou permanecerá sendo partilhado por apenas algumas pessoas? Nós não estamos em 1857, já estamos aqui em 2018, não estamos na França, e a nossa casa espírita está cada vez mais cheia. Então a resposta é: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Antes da doutrina espírita, depois da doutrina espírita. Antes do Cristo, depois do Cristo. Então, com a doutrina espírita, nós entendemos quem somos nós. Corpos físicos mortais, sim, mas espíritos imortais caminhando para a perfeição. Ele fala uma nova parte na humanidade, porque está na natureza, nós somos espíritos. E chegou o tempo em que ele deverá ocupar lugar entre os conhecimentos humanos. Todavia, terá que sustentar grandes lutas, muito mais contra o interesse. Olha lá a dificuldade que é adquirir essas virtudes. Muito mais contra o interesse do que contra a convicção. Até nossos irmãos protestantes, se eles fazem... Esqueci como é que é o nome, que afasta demônio, esqueci como é o nome. Se eles fazem aquele negócio de afasta demônio, é porque tem espírito. Se afasta demônio, porque tem um demônio, né? Tem um espírito. Né? Então, não é contra a convicção. Acredito que no Brasil todo mundo sabe que tem espírito. Todo mundo sabe. O problema é contra o interesse. A mim não me convém ser espírita porque eu tenho um gatinho net, tenho um gatinho de água, tenho um gatinho que não faz miau. Então é claro que eu tenho que optar. Eu sou cristão, eu sou honesto ou eu sou quase honesto? Mais ou menos fiel. A parte moral é inatacável. Então, às vezes, a pessoa é mais pelo interesse do que contra a convicção. Ele coloca aqui, né? Pois não há como dissimular que existem pessoas interessadas em combater o espiritismo, umas por amor próprio. A minha religião é melhor que a de vocês. Outras por causas inteiramente materiais. Não quero me desfazer dos meus gatinhos. Não quero trocar meus gatinhos por cachorro, né? Mas os contraditórios vão ficar cada vez mais isolados. Cada vez novelas, eu não vejo televisão há muitos anos, mas cada vez mais novela, cada vez mais pessoas falam, porque na próxima encarnação, porque eu não sei o que. Cada vez mais, né? Na questão, deixa eu ver o que eu tenho que ler, qual é a questão que eu tenho que ler aqui. Na questão 799, Kardec pergunta: de que maneira o espiritismo vai contribuir para o progresso? Como é que ele vai fazer para que a gente progrida como espírito? Porque essa é a finalidade, não é progredir formando mestrado, doutorado. Como é que ele vai contribuir para o progresso? Resposta dos espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Eu tenho que estar com uma roupa bonitinha, né? Eu tenho que estar com o cabelo penteado e tudo, mas o meu verdadeiro interesse não é esse. O meu verdadeiro interesse é o meu espírito. Será que está penteadinho? Será que ele está assim fininho que deveria estar? Porque eu estou tentando emagrecer aqui, tirar os pneuzinhos. Mas será que eu estou tirando os pneuzinhos também do espírito? Né? Ele coloca assim, dizendo assim para nós. Vai destruir, vai mostrar onde estão nossos verdadeiros interesses. Não estando a vida futura velada pela dúvida, ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe que não vai tocar arpinha no céu de camisolão, não vai. Todo mundo sabe que não vai ser espetado pelo tridente do demônio.
Já sabe, não vai. Então, não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através agora do seu presente, destruindo os preconceitos de seita, de castas, de cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade. Olha a união, a gente está lendo isso aqui, por causa da unidade que deve ter a doutrina espírita. Destruindo os preconceitos de seita, de castas e cores, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Eu quero terminar, meus irmãos, primeiro, recomendando a vocês a mensagem de Erasto, que é lindíssima, no capítulo 20, item 4, que vai falar da missão dos espíritas, que somos nós. Qual é a nossa tarefa diante das sociedades propriamente ditas? Qual é o nosso dever diante da nossa casa espírita, a qual estamos filiados, né? A missão dos espíritos. Quero recomendar a conclusão do Livro dos Espíritos, a conclusão 9, é a última coisa do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar lá sobre os adversários do espiritismo. É uma mensagem lindíssima de Santo Agostinho. Podem olhar lá, é Livro dos Espíritos, a conclusão 9, é o último parágrafo, lindíssimo. É todo ele, mas principalmente o último parágrafo. E eu quero finalizar com Cristianismo e Espiritismo, que é esse livro que a gente estuda aqui, normalmente às segundas-feiras, às 19h30. O nome está dizendo Cristianismo e Espiritismo, onde Leon Denis faz uma referência, faz uma ligação, falando como é que o cristianismo desvirtuou e precisou do Espiritismo para trazer de volta este cristianismo redivivo. Então, no livro Cristianismo e Espiritismo, eu quero ler quando ele diz assim: elevai vossos olhos acima da terra. A gente está na terra, mas aqui não é o nosso destino. O nosso destino é lá. Nós estamos na terra. Está na página que vocês vão levar para casa, lindíssimo. Que a casa espírita é, como ele coloca aqui, uma escola, uma oficina, um hospital e um santuário. A gente entende isso e a casa espírita faz toda essa escala para nós, né? Elevai vossos olhares acima da terra, com a ajuda dos invisíveis, dos vossos guias espirituais, dos quais o socorro não vos faltará. Fazer a ligação com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito poderoso, porque o auxílio não vai faltar. Eles são designados por Deus para estar do nosso lado, nos auxiliando o tempo todo, né? Se vós os chamardes com fervor, avançai resolutamente no caminho da vida. Amai vossos irmãos, olha a unidade. Praticai com todos a caridade e a justiça. Lembrai-vos de que formais apenas uma grande família saída de Deus. Somos todos irmãos, né? E que errar com os vossos irmãos é errar com a eterna vontade de Deus, vosso Pai comum. É errar convosco mesmos, que com eles sois apenas um do pensamento do Criador, daquele a quem tudo devemos. Porque a única felicidade, a única harmonia possível nesse mundo, só é realizável pela união com os nossos semelhantes. A união pelo pensamento e pelo coração. Enquanto que da divisão decorrem todos os males, porque a gente fica enfraquecido, né? Da divisão decorrem todos os males, que são a desordem, a confusão, a perda de tudo que constitui a nossa força e a nossa grandeza em todas as sociedades. Se não houver união, nenhuma sociedade, até uma sociedade material, pode perecer. Que nós possamos valorizar essa oportunidade de estarmos numa sociedade espírita tão organizada como é a nossa casa de Leon Denis, e que possamos, de nossa parte, nessa parte que eu disse para a gente estudar lá, o capítulo 20, o item 4, Missão dos Espíritos, que possamos fazer a nossa parte. Não divulgando aquilo que eu não tenho certeza, que eu possa me certificar, ver onde é que eu li aquilo verdadeiramente, que eu não seja uma pessoa que vá dividindo os grupos. Que Jesus nos ampare a todos, que possamos estudar a doutrina espírita, porque nós estamos nessa encarnação com essa bênção que foi estar dentro de uma casa espírita séria, que nos faz pensar que depende de cada um de nós esse crescimento. E precisam de duas coisas, vontade e esforço, que são pessoais. Muita paz, meus irmãos.
Nós vamos agradecer a companheira Rosemaria, né, pelo estudo que ela nos trouxe, que foi muito bom para todos nós. Que Deus a abençoe, que ela possa estar outras noites aqui conosco, trazendo suas pesquisas, seus estudos, não é, para a nossa reflexão. Que Deus te abençoe, querida Rosemaria. Bom, vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o comentário do Evangelho. Quem vai desenvolver o estudo para nós é a nossa Olga Feitosa. Antes de lermos o Evangelho, gostamos sempre de lembrar que a atividade mediúnica da nossa casa está a cargo, sob a responsabilidade dos nossos irmãos médiuns. Então, nós outros que fomos portadores de mediunidade, a gente pede que, por favor, não deem passividade, tá bom? Então, vamos à leitura do Evangelho, que nós estamos estudando, o seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 31, que vai tratar do proveito dos sofrimentos para os outros. E aí, o item 31 nos diz assim: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Responde São Luís para nós: sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Essa mensagem é de São Luís, em Paris, foi dada em Paris, no ano de 1860. Então, nós vamos pedir aos companheiros médiuns que silenciosamente sigam a orientação da companheira que está coordenando o salão, bem silencioso, com bastante harmonia. Nós que nos encontramos aqui na assistência, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos à figura iluminada do Senhor Jesus, a serenarmos o nosso coração, pois temos a certeza absoluta da presença amiga e benfeitora dos companheiros espirituais, trabalhadores dessa casa, mensageiros do Senhor Jesus, que se aproveitam desse momento para nos acolher, para nos sustentar, para nos intuir, nos abraçar. Então é importante a gente estar com o nosso coração sereno, harmonizado. Os irmãos que nos acompanham pela internet, se liguem aqui à casa, na certeza absoluta que vão receber todos os benefícios, todas as vibrações de luz e de paz. Agora estamos prontos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez vamos nos dirigir ao teu amoroso coração para agradecermos por esse momento do passe, Senhor. Esse momento que vamos receber dos teus mensageiros de luz, os fluidos balsâmicos, benéficos, renovadores, Senhor, das nossas forças físicas e espirituais. Assim, Senhor Jesus, te agradecemos. Mas também, Senhor, nós te pedimos, envolva-nos a todos nós, Senhor, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Envolva bem como os companheiros médiuns, que junto com a espiritualidade estão responsáveis por essa tarefa. Envolva a companheira Olga Feitosa, que vai desenvolver o seu estudo do Evangelho para todos nós. Assim, Mestre querido,
Agradecidos estamos, e em teu nome, Senhor Jesus, em nome da diretoria espiritual da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos essa hora, a hora do passe. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, que continuemos envolvidos nessa vibração amorosa, que o momento do passe nos favorece, que o estudo nos proporcionou, e vamos meditar um pouquinho nessa questão do nosso Evangelho, muito importante para cada um de nós, o Evangelho. Nesse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e Kardec finaliza esse capítulo falando sobre o proveito do sofrimento para os outros. O importante, na primeira questão, é ele colocando do proveito do sofrimento para si próprio, né? Que a pessoa aproveitar, tirar lições, se engrandecer com o seu sofrimento, com o seu momento de dor em que esteja passando. Quando ele nos diz um ato de submissão a Deus, é um momento de demonstração de fé, de confiança em Deus, naquilo, na escolha da prova, né, que estamos vivendo, que passamos, que fizemos um dia antes de reencarnar, e da qual estamos passando. Esse conhecimento é muito importante, essa certeza de que Deus está nos amparando, de que os amigos espirituais estão nos amparando e estão nos ajudando nesse momento. Então, esse momento, nos diz Kardec, pode ser proveitoso materialmente e moralmente. Materialmente pelos trabalhos, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem. A gente sabe que quando estamos passando por um sofrimento, vamos imaginar se um sofrimento no leito de dor, onde nós estamos privados de muitas coisas e que precisamos ser resignados àquele momento de recolhimento, de isolação, em que estamos isolados, né? De muitos prazeres que vivíamos, que gostávamos, onde precisamos nos submeter à ajuda de outras pessoas, nos auxiliando. Trabalhamos assim o nosso sentimento, uns sentimentos melhores de paciência, de resignação, de coragem, da fé, né? Não perder a fé, não se desesperar nesse momento e deixar que outros nos cuidem, dando a eles a oportunidade de trabalho também, e trabalhando o nosso orgulho quando a gente achava que não precisava de ajuda de ninguém, que não precisava de nada. Então, nesses momentos de sofrimento, a gente recorre ao outro, a gente aceita e é ajudado por outras pessoas. Então, aí está um momento em que materialmente a gente solicita a ajuda do outro para cuidar do nosso corpo, para nos auxiliar. Se for num caso de privações, desemprego, a gente também vai precisar de submeter a ajuda de outras pessoas que vão nos auxiliar com a cesta básica, que vai nos auxiliar com alguma coisa que a gente está precisando. Então, esses momentos de sofrimento são momentos que devem ser aproveitados por todos nós, com resignação, com coragem, para realmente, ao sairmos desse momento, a gente sair mais iluminados, sair mais preparados para, se formos continuar a nossa vida, que seja, né, agradecidos por tudo aquilo que vivenciamos. Se retornarmos ao mundo espiritual, sendo num momento de prova, de dor, de sofrimento, de doença, que a gente retorne com a nossa consciência tranquila, por termos passado por esse momento com resignação, com coragem, com muita fé em Deus, não perdendo a nossa fé,
não nos desesperando, não prejudicando ainda mais esse momento em que estamos vivendo, né? Então, é uma lição assim preciosa, esse exemplo de resignação, esse exemplo de fé que vamos passar nesses momentos de lutas, de dor, de sofrimento, são observados por outras pessoas que aproveitam esses ensinamentos e miram-se nesses ensinamentos, que nos momentos em que elas vão passar por essa dificuldade, vai se lembrar de pessoas que foram assim, que resistiram, que deram esses exemplos de coragem, de luta. Então, serve sim de ensinamentos, como nos diz Kardec, como nos diz o Espírito São Luís, não é Kardec, é o Espírito São Luís que está nos falando. São exemplos que vão ajudar as pessoas. Então, nós nos ajudamos, né? Um momento de ajuda para conosco mesmo e para com o outro, que vai nos observar e vai tirar aí exemplos e vai estar trabalhando no momento de caridade quando estão nos auxiliando. Então, meus irmãos, percebemos que nesse estudo, no Bem-aventurados Aflitos, finaliza Kardec com essa lição para todos nós meditarmos nessa questão, que é uma das questões muito difíceis para nós, que é o momento de dor e de sofrimento, do qual todos nós passamos. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ampare sempre. Então, vamos fazer a nossa prece, né, meus irmãos? E assim, Senhor, e assim, Deus Pai de infinito amor e misericórdia, chegamos ao final da nossa reunião de estudos e passes dessa casa abençoada. E, Senhor, nós queremos encerrar essa noite de estudos agradecendo, sempre agradecendo, Senhor, por nessa encarnação nós termos essa oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, do esclarecimento do teu evangelho de amor à luz da doutrina espírita, de estarmos numa casa séria de estudo e de trabalho, acolhidos por uma espiritualidade amiga e generosa. Então, Senhor, nós queremos encerrar essa reunião te dizendo assim: muito obrigada, Senhor. Mas também, Senhor, te pedimos, porque ainda somos muito complicadinhos. Então nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos fortaleça a vontade firme de continuar avançando no caminho do bem, estudando, melhorando a cada dia, não aos outros, Senhor, mas a nós mesmos. Proteja-nos para que possamos chegar aos nossos locais de origem, debaixo da tua proteção e do teu amparo. Assim, Senhor Jesus, queremos encerrar lembrando que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Assim, em teu nome, Senhor, em nome da diretoria espiritual amorosa de nossa casa, em nome de Leon Denis, Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz, meus irmãos.